Isabela nunca imaginou que a entrevista para uma vaga de empregada doméstica seria tão diferente das outras. Ela, como tantas mulheres que lutam para garantir o sustento da família, já havia passado por inúmeras entrevistas em que as exigências eram claras e simples: limpar, organizar e cozinhar. Mas quando ela recebeu o convite para a entrevista no luxuoso casarão de Adriano Silva, um dos homens mais ricos da cidade, ela sentiu um calafrio. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Algo estava no ar. Mas ela não soubera dizer o que. Adriano era um homem enigmático. Seus negócios sempre foram rodeados de mistério. E sua vida pessoal? Um verdadeiro segredo. O que mais intrigava Isabela era o fato de ele não precisar de uma empregada. A mansão tinha toda a tecnologia e as últimas inovações que dispensavam qualquer tipo de ajuda. Mas, mesmo assim, ele publicara um anúncio de contratação. Uma aparente contradição que não fazia sentido à primeira vista, mas algo em sua intuição lhe dizia que havia mais ali do que ela podia compreender. Isabela se viu atraída por algo mais: o salário oferecido, que superava qualquer coisa que ela já havia visto. Isso a fez deixar de lado suas dúvidas. Afinal, sua filha precisava de cuidados médicos urgentes, e o dinheiro era algo que ela não poderia desperdiçar. As contas estavam se acumulando, e a sensação de desespero era uma sombra constante em sua mente. Ela sentia que não tinha escolha a não ser seguir em frente e aceitar a proposta que, por mais incomum que fosse, parecia ser a única oportunidade real de melhorar a situação. Chegando à mansão, Isabela foi recebida por uma criada mais velha, que a conduziu pelos corredores luxuosos. Cada passo ecoava no piso de mármore polido, enquanto o silêncio imponente da mansão parecia pesar sobre seus ombros. As paredes estavam adornadas com quadros de grande valor, mas os olhos de Isabela estavam fixos no caminho à frente, sem se atrever a desviar. A criada, com passos lentos e cansados, não falava uma palavra, o que aumentava ainda mais a tensão no ar. O ambiente parecia afastado da realidade, como se estivesse em outro mundo, completamente isolado do resto da vida. Ao adentrar a sala onde Adriano a esperava, Isabela percebeu que ele estava sentado em uma poltrona de couro escuro, seu corpo ereto e os olhos fixos nela com uma intensidade que fazia o ar ao redor se tornar denso. Ele parecia estar esperando por ela há muito tempo, mas não demonstrava pressa. Sua expressão era fria e distante, como se estivesse em um lugar completamente diferente, longe dali. O olhar penetrante de Adriano a analisava de cima a baixo, sem esconder sua avaliação. Era desconfortante, quase como se ele fosse capaz de ver todas as suas fraquezas, suas inseguranças, e até mesmo seus pensamentos mais íntimos. Isabela sentiu o desconforto crescer dentro de si, mas se obrigou a manter a postura. Sabia que essa era uma oportunidade que não poderia deixar passar, e que qualquer falha agora poderia significar o fim de sua chance. Ela endireitou os ombros e, com um esforço visível, manteve os olhos em Adriano, tentando disfarçar o nervosismo crescente. No fundo, algo dentro dela dizia que ele sabia mais do que deveria, mas ela não podia se dar ao luxo de questionar. Adriano permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se ponderasse algo. Então, de repente, ele fez um gesto com a mão, indicando que ela se aproximasse. O simples movimento parecia carregar um peso imenso, como se o espaço entre eles fosse invadido por uma energia palpável. Isabela obedeceu, seus passos hesitantes ecoando pelo ambiente vazio. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que estava prestes a atravessar uma linha invisível. Quando se aproximou, ele lhe deu um leve sorriso, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Adriano parecia estar em seu próprio mundo,
e Isabela se sentiu como uma visitante nesse reino silencioso e distante. Ele, então, falou em um tom baixo e calmo, sem pressa, como se estivesse refletindo sobre cada palavra. A voz dele era suave, mas havia algo nela que fazia a espinha de Isabela se arrepiar. Você sabe o que está buscando, Isabela? Perguntou ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ela hesitou antes de responder, sentindo o peso da pergunta como se fosse uma metáfora para algo muito maior. Ela sabia o que queria, sabia do que precisava, mas as palavras se escoavam da sua mente como areia entre os dedos. Sua filha, a saúde dela, as contas, o medo de perder tudo, a necessidade de encontrar uma saída. Sim, ela respondeu finalmente, a voz mais firme do que se sentia. Eu preciso do emprego. Preciso de ajuda. Ele observou a resposta dela com uma atenção que parecia desconcertante. Seus olhos não piscavam, como se estivesse absorvendo cada pequena mudança em sua expressão, cada nuance de sua postura. Isabela sentia como se estivesse sendo desnudada sob seu olhar, e não sabia se isso a incomodava ou se era exatamente o que ela precisava. Ajuda, ele repetiu, como se gostasse de brincar com a palavra. E o que exatamente você acredita que pode me oferecer, Isabela? As palavras eram um desafio, mas Isabela não se deixou abalar. Sabia que sua sinceridade era sua única vantagem. Se havia algo que ela poderia oferecer, era sua dedicação, seu trabalho duro. Ela não poderia se perder em enigmas. Ela precisava se agarrar a algo real. Posso ser a pessoa que você precisa, ela disse, mais para si mesma do que para ele, mas Adriano parecia ouvir a verdade que ela tentava esconder. Ele ficou em silêncio novamente, avaliando-a, mas dessa vez não parecia analisar suas palavras. Era como se ele estivesse calculando algo mais profundo. Isabela sentiu o peso do momento crescer, a ansiedade correndo como uma corrente elétrica por suas veias. Ela não sabia por quanto tempo poderia suportar esse jogo silencioso. Finalmente, Adriano fez um leve aceno com a cabeça, sinalizando que ela poderia continuar. Ele indicou uma cadeira em frente à sua poltrona, e Isabela se sentou, mas não pôde evitar que o peso da mansão, do olhar de Adriano, e da situação em si a fizessem sentir como se estivesse dentro de um grande labirinto, sem saída visível. O silêncio entre eles era denso, pesado, carregado de expectativas. Isabela podia ouvir seu próprio coração batendo forte no peito, e o som parecia amplificado naquele ambiente silencioso. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algo que a fizesse se sentir mais à vontade, mas não havia nada ali que a confortasse. A mansão parecia estar viva, como se cada objeto estivesse atento a cada movimento dela. Adriano, finalmente, quebrou o silêncio. Sua voz agora era mais suave, mas ainda assim carregada de um poder que Isabela não podia negar. Eu espero mais do que você parece estar oferecendo, ele disse, seus olhos fixos nela com uma intensidade que fazia o ar ao redor se aquecer. Espero que você entenda o que está se metendo. As palavras pairaram no ar, e Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que exatamente ele queria dizer, mas a última coisa que ela poderia fazer era recuar agora. Ela tinha uma filha para salvar, um futuro para construir. Ela não tinha mais escolha. Adriano a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras, buscando algo nas entrelinhas de sua fala. Seus olhos pareciam pesar cada sílaba que saía de sua boca. Isabela sentiu-se completamente exposta sob seu olhar afiado, como se ele tivesse visto através de toda a fachada que ela tentava manter. A sala ao redor parecia se estreitar, o ar ficando mais denso, e ela teve a sensação de que a qualquer momento algo grande e inesperado aconteceria. Ele deu um passo à frente, e o som de seus sapatos ecoou pela sala de mármore,
Um som que parecia amplificar a tensão que pairava no ar. Você está certa em um ponto, Isabela. Cuidar da casa é apenas uma parte do que eu espero de você. Mas há algo mais. Algo que você ainda não compreende completamente. Algo que exige mais do que simples tarefas diárias. Isabela engoliu em seco, uma sensação de desconforto subindo pela sua espinha. Seu instinto lhe dizia para sair, para fugir antes que fosse tarde demais. Mas, por alguma razão, ela não conseguia. Algo em Adriano, na forma como ele se impunha, como dominava o espaço e a atenção, aprendia. E, apesar de seu receio, ela continuava ali, à espera de mais explicações. Adriano deu um sorriso quase imperceptível, mas que fez o estômago de Isabela revirar. A verdade, Isabela, é que você será parte de uma organização muito maior do que imagina. E para pertencer a ela, você precisará cumprir algumas obrigações. Mais do que apenas ser uma simples funcionária. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Isabela sentiu o peso das palavras dele, o eco delas ressoando dentro de sua mente. Ela não conseguia entender o que ele queria dizer, mas uma parte dela já sabia que isso não era algo simples. Era algo que se estendia além dos limites do convencional. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para lidar com a situação. E essas obrigações? O que exatamente você espera de mim, Senhor? Sua voz saiu mais firme do que ela imaginava, mas dentro de si, o medo ainda crescia. Adriano voltou a se mover, desta vez indo até uma janela que dominava uma vista deslumbrante da cidade lá embaixo. Ele parecia ponderar por um momento antes de falar novamente, a luz suave do entardecer projetando sombras misteriosas em seu rosto. Eu preciso de lealdade, Isabela. Uma lealdade que transcenda o simples trabalho. Uma lealdade que envolva confiança. Ele se virou lentamente, seus olhos profundos fixando-se nela. Confiança que, até agora, você ainda não tem em mim. Mas, com o tempo, você aprenderá. O coração de Isabela disparou. Ela não sabia o que mais esperar. Algo estava prestes a ser revelado, algo que ela não queria enfrentar, mas sabia que não tinha escolha. Tudo o que ela poderia fazer agora era seguir em frente e esperar que não fosse tarde demais. Ele se aproximou, sua presença agora quase física, envolvente. Você vai ter tudo o que deseja, Isabela. O dinheiro que tanto precisa, uma vida de conforto, e um lugar onde ninguém a questionará. Mas, para isso, você precisará entender que existem coisas além da sua compreensão, coisas que não podem ser explicadas com palavras simples. A lealdade, a obediência, a força. Essas são as qualidades que você precisa cultivar se quiser fazer parte do meu mundo. Ela ficou em silêncio, processando cada palavra, cada movimento de Adriano. Não sabia se o que ele dizia era uma promessa ou uma ameaça, mas o fato de que ele a observava com tanta intensidade a fazia questionar suas próprias certezas. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu posso não entender agora, Senhor, mas, e se eu não estiver disposta a aceitar essas condições? Isabela perguntou, tentando manter a calma, embora sua mente estivesse em tumulto. Cada fibra do seu ser dizia para dar um passo atrás, mas havia algo nela que ainda queria saber mais, algo que a impedia de desistir. Adriano deu uma risada baixa, quase inaudível. Essa é a pergunta certa, Isabela. Mas lembre-se de que, ao escolher esse caminho, não há volta. E eu não sou alguém que aceite recuos. Ele fez uma pausa, a expressão séria, mas os olhos brilhando com um mistério que parecia penetrar até sua alma. Não haverá saída para você, nem por cima, nem por baixo. A única forma de sair é ao se tornar parte do que estou oferecendo.
Caso contrário, a porta se fechará para você. Adriano voltou a se mover, desta vez indo até uma janela que dominava uma vista deslumbrante da cidade lá embaixo. Ele parecia ponderar por um momento antes de falar novamente, a luz suave do entardecer projetando sombras misteriosas em seu rosto. Eu preciso de lealdade, Isabela. Uma lealdade que transcenda o simples trabalho. Uma lealdade que envolva confiança. Ele se virou lentamente, seus olhos profundos fixando-se nela. Confiança que, até agora, você ainda não tem em mim. Mas, com o tempo, você aprenderá. O coração de Isabela disparou. Ela não sabia o que mais esperar. Algo estava prestes a ser revelado, algo que ela não queria enfrentar, mas sabia que não tinha escolha. Tudo o que ela poderia fazer agora era seguir em frente e esperar que não fosse tarde demais. Ele se aproximou, sua presença agora quase física, envolvente. Você vai ter tudo o que deseja, Isabela. O dinheiro que tanto precisa, uma vida de conforto, e um lugar onde ninguém a questionará. Mas, para isso, você precisará entender que existem coisas além da sua compreensão. Coisas que não podem ser explicadas com palavras simples. A lealdade, a obediência, a força. Essas são as qualidades que você precisa cultivar se quiser fazer parte do meu mundo. Ela ficou em silêncio, processando cada palavra, cada movimento de Adriano. Não sabia se o que ele dizia era uma promessa ou uma ameaça, mas o fato de que ele a observava com tanta intensidade a fazia questionar suas próprias certezas. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Eu posso não entender agora, Senhor, mas, e se eu não estiver disposta a aceitar essas condições? Isabela perguntou, tentando manter a calma, embora sua mente estivesse em tumulto. Cada fibra do seu ser dizia para dar um passo atrás, mas havia algo nela que ainda queria saber mais, algo que a impedia de desistir. Adriano deu uma risada baixa, quase inaudível. Essa é a pergunta certa, Isabela. Mas lembre-se de que, ao escolher esse caminho, não há volta. E eu não sou alguém que aceite recuos. Ele fez uma pausa, a expressão séria, mas os olhos brilhando com um mistério que parecia penetrar até sua alma. Não haverá saída para você, nem por cima, nem por baixo. A única forma de sair é ao se tornar parte do que estou oferecendo. Caso contrário, a porta se fechará para você. A tensão na sala parecia aumentar a cada palavra, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado. Isabela sentiu o suor gelado escorrer pela nuca, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de necessidade também se instalou em seu peito. O que ele oferecia era algo mais do que um simples emprego. Era um convite para um mundo desconhecido, onde as regras eram diferentes e onde ela não sabia até onde chegaria. Ela tentou manter a compostura, mas sua mente estava a mil, questionando tudo o que sabia até agora. E o que mais, Senhor? O que mais há que eu deva saber? Sua voz soou um pouco mais baixa desta vez, como se a própria sala estivesse esperando por uma resposta, como se o destino dela já estivesse traçado e nada pudesse mudar isso. Adriano olhou para ela com uma intensidade renovada, seus olhos quase frios, mas com algo mais ali, algo que ela não conseguia identificar. Ele parecia perceber a luta interna dela, como se soubesse que ela estava se debatendo entre a curiosidade e o medo. Eu não espero que você entenda agora. No fundo, você vai aprender da maneira mais difícil. E quando isso acontecer, você verá que as escolhas que fez não eram apenas sobre você. Elas afetaram mais do que imagina. Ele se afastou lentamente, dando-lhe espaço, mas a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu. Isabela sentiu uma mistura de insegurança e determinação dentro de si. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela já sabia que não poderia voltar atrás.
As palavras de Adriano ficaram gravadas em sua mente como uma marca indelével. Você tem uma semana para decidir, ele disse, sua voz agora mais suave, mas ainda cheia de um poder que fazia com que ela se sentisse pequena. No fim, a escolha será sua. Mas lembre-se, as opções, uma vez escolhidas, vêm com consequências que você precisará carregar para o resto de sua vida. Com essas palavras, ele a deixou sozinha na sala, o silêncio pesado tomando conta de tudo ao redor. O peso da decisão pairava sobre ela, e Isabela sabia que, não importa o que escolhesse, sua vida jamais seria a mesma. Adriano sorriu, mas não era um sorriso amigável. Não, não é. O que preciso de você, Isabela, é que cuide de mim de forma mais pessoal. Preciso de alguém que se dedique a me compreender, alguém que vá além do trabalho rotineiro. Você será responsável não apenas pelo ambiente, mas também por minha bem-estar emocional. Isabela engoliu em seco, sem entender o que ele queria dizer. Emocional. Sim, ele respondeu com a calma de quem sabia que controlava a situação. Mas não se preocupe. As condições não são difíceis de seguir. A primeira delas é que você nunca poderá falar com ninguém sobre o que acontece aqui. Nenhuma história, nenhum detalhe. Nada. Ela hesitou. O que ele queria dizer com nada? Ele estava falando sério? Adriano notou sua inquietação e se aproximou dela, seu olhar penetrante fixo em seus olhos. Você estará sempre em minhas mãos, Isabela. Ao aceitar esta vaga, estará aceitando tudo que vem com ela. Este é um jogo, e você não pode sair até que eu decida. Até que eu tenha o que preciso de você. O tom de sua voz soou quase como uma ameaça, mas Isabela sentiu um impulso forte de ficar. A necessidade de cuidar de sua filha falou mais alto. Ela aceitou o trabalho, mas a dúvida nunca deixou sua mente. Ela sabia que aquilo não estava certo. Os dias se passaram e, aos poucos, Isabela foi descobrindo quão estranho e opressor era o ambiente da mansão. Cada movimento dela era observado, cada palavra cuidadosamente analisada. Mas ela não sabia como sair. Ela estava presa, sem conseguir compreender a verdadeira natureza do que ele realmente queria dela. As paredes da mansão pareciam se fechar lentamente a cada dia. O silêncio nas grandes salas ecoava, como se a própria casa respirasse de maneira inquietante. Era como se todas as sombras, por mais sutis que fossem, estivessem sempre observando, sempre esperando por algo. Isabela sentia os olhos de Adriano em cada canto, sempre esperando que ela cumprisse suas expectativas não ditas. Ele a observava com um olhar penetrante, como se soubesse exatamente o que ela pensava antes mesmo de ela agir. Isso a desconcertava profundamente. Ela nunca soubera o que fazer, como se estivesse constantemente caminhando por um fio, onde qualquer passo errado poderia desencadear algo irreparável. Às vezes, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, ela sentia uma pressão crescente no peito, uma sensação de sufocamento, como se estivesse sendo engolida pela grandiosidade do lugar, pelas suas paredes carregadas de segredos. Era quase como se ele soubesse de todos os seus medos mais íntimos. Um gesto discreto, um sorriso ligeiramente torto, e ela sabia que ele estava manipulando algo dentro dela, testando sua reação. Ela já não tinha certeza do que estava mais assustador: os segredos da mansão ou a capacidade dele de ler suas emoções e pensamentos com tanta precisão. Cada palavra sua parecia carregada de um poder inusitado, um poder que Isabela mal compreendia, mas que sentia se infiltrando nela, penetrando suas defesas mais profundas. Com o passar das semanas, Isabela se via cada vez mais imersa em sua rotina na mansão. Ela limpava, organizava, cozinhava, mas sempre havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar completamente. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de esperança,
agora estavam opacos, refletindo a pressão constante de sua situação. Ela se sentia cada vez mais pequena, cada vez mais isolada. Por mais que tentasse manter alguma aparência de normalidade, algo dentro dela estava quebrando, se partindo lentamente, como um espelho rachado que, por mais que tentasse se recompor, nunca mais voltava a ser o mesmo. Ele começara a deixar claro, de maneira sutis, que ela não era simplesmente uma funcionária. Ele queria algo mais dela, algo que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a incomodava profundamente. Era como se ele a estivesse puxando para um abismo, uma espiral de manipulação, e, no fundo, ela sabia que não poderia resistir por muito mais tempo. Até o momento em que ele revelou a verdadeira condição do acordo. Adriano estava viciado em manipulação psicológica, e Isabela logo percebeu que ele não apenas esperava que ela cuidasse de sua casa. Ele queria algo muito mais profundo, algo que tocava os limites de sua própria moralidade. Ele queria o controle total sobre sua mente, sobre suas ações, sobre suas decisões. Ela não estava mais ali apenas para limpar e cozinhar. Ela estava ali para se submeter à vontade dele, para ceder aos seus jogos de poder. A verdade veio à tona uma noite, quando ele a chamou para sua sala. O tom dele era diferente, mais frio, mais intenso. Isabela, você ainda não entendeu, não é? Eu não sou só um milionário. Eu sou alguém que pode moldar o seu destino. A condição que você aceitou é mais do que você pode imaginar. Está disposta a pagar o preço? O coração de Isabela disparou. Ela sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. Aquelas palavras, carregadas de um significado oculto, fizeram sua mente correr em todas as direções. O que ele queria dela? O que significava aquilo tudo? Cada passo que ela dera desde que entrou na mansão parecia levá-la mais fundo naquele labirinto de manipulação e controle. Ela começava a perceber que havia aceitado mais do que um simples trabalho. Ela havia se envolvido em algo que não poderia mais escapar. Ele se aproximou dela, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade quase predatória. Cada movimento dele parecia calculado, como se estivesse montando uma peça de um quebra-cabeça complexo. Isabela tentou manter a compostura, mas a ansiedade estava tomando conta de seu corpo. Ela não conseguia mais separar os próprios pensamentos do que ele queria que ela pensasse, os próprios sentimentos do que ele esperava que ela sentisse. Era como se ele estivesse se tornando uma parte de sua própria mente, uma presença constante que não a deixava em paz, não a deixava pensar por si mesma. Adriano, com um sorriso enigmático, a observava, e Isabela sentiu uma onda de raiva tomar conta de si. Raiva de si mesma, por ter se colocado nessa situação, por ter se deixado manipular. Mas também raiva dele, por usar o poder que tinha para brincar com a vida das pessoas, por acreditar que poderia controlar alguém como ela. Ela tentava resistir, mas sabia que cada movimento errado, cada palavra equivocada, a colocaria mais perto de uma armadilha da qual ela não poderia mais escapar. As semanas seguintes foram um turbilhão de confusão e insegurança. Isabela tentava, a todo custo, encontrar um modo de entender o que estava acontecendo, mas parecia que quanto mais ela tentava compreender, mais se perdia. Às vezes, quando estava sozinha em seu quarto, olhava para o espelho e não reconhecia mais a mulher que via. A pessoa que ela tinha sido antes, cheia de sonhos e certezas, parecia ter desaparecido, engolida por aquela teia de manipulação e controle. Ela mal conseguia se lembrar de quem era antes de Adriano, antes da mansão. Ela passou a perceber pequenos detalhes, gestos sutis, que indicavam a profundidade do jogo psicológico que ele estava jogando. Às vezes, ele a elogiava com palavras doces, mas logo depois fazia algo que a fazia questionar o que ele realmente queria com ela. Outras vezes, ele a ignorava completamente, como se ela fosse invisível, uma simples peça no quebra-cabeça de sua vida.
Ela não sabia mais o que era real e o que era manipulação. O pior de tudo era que, por mais que tentasse se libertar, algo dentro dela ainda queria agradá-lo, ainda queria se encaixar nas expectativas dele. Aquela dependência emocional estava se tornando cada vez mais difícil de suportar. Ela sabia que precisava de uma saída, que não poderia continuar ali, mas, ao mesmo tempo, não sabia para onde ir. A sensação de estar em um labirinto sem fim a consumia. Não havia mais como voltar atrás, e ela se perguntava até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade. Cada passo que ela dava na mansão a levava mais fundo naquele jogo obscuro, e, mesmo assim, algo dentro dela a impelia a continuar, a tentar entender até onde ele poderia ir, até onde ela seria capaz de suportar. Isabela ficou em silêncio, sentindo que estava prestes a ser engolida por um mundo do qual não poderia sair. E então, em uma noite decisiva, ela teve que fazer uma escolha que mudaria sua vida para sempre. A verdade estava bem diante dela, e ela não sabia se tinha forças para enfrentar. O que Isabela não sabia era que, ao aceitar aquelas condições, ela tinha se envolvido em algo muito maior e muito mais perigoso do que qualquer emprego normal. Ela se tornou parte de um jogo que ela mal compreendia, onde as regras mudavam constantemente. E, no fundo, ela sabia que algo sombrio e perigoso estava prestes a acontecer.